Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem, senhoras e senhores presentes, nosso bom dia. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o professor Adinho. Na sua pessoa, cumprimento todos os professores municipais, estaduais, das redes públicas, das redes privadas, do ensino superior do nosso município, porque o senhor também, pela sua história, carrega o nome de professor Adinho, até para registrar nesse parlamento a presença constante de um professor, de um educador, que, juntamente também com o meu professor Marcos Cunha, que tive a satisfação de ter sido aluno dele na universidade, carregam consigo a vocação de transmitir conhecimento, como todos os professores. Essa troca de experiência é importante para ajudar a formar o cidadão. Então, quero cumprimentar todos os educadores por a data de hoje, Dia do Professor, que possa diariamente ser valorizado por toda a comunidade escolar, pelos governantes, pelas pessoas, porque todos nós sabemos da importância desses profissionais na vida de cada um. E ainda para concluir as questões sobre o professor e sobre a educação, meu querido vereador Ricardo Santos, uma pena que os vereadores do PSDB não estão aqui, porque eu ia dizer para eles, quando eles quiserem falar em educação conosco, do PT, a gente quer fazer um debate com eles. Porque o que eles não fizeram em 100 anos, nós fizemos em 12 e nos orgulha muito. É só olhar para a nossa cidade. É só olhar para a Universidade Católica de Pelotas, uma universidade privada, e ver a diferença de nós vermos, e eu já presenciei, o filho do operário lá estudando através do ProUni. Só essa já faz a diferença. Só nós olharmos para a nossa Universidade Federal de Pelotas, nesses 12 últimos anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, aí eu quero falar em educação com o PSDB. E nós vermos que aumentamos de 8 mil para 22 mil vagas na nossa cidade. Não obstante, eu quero convidar os vereadores do PSDB para a gente percorrer as obras de escolas municipais, que todas estão com a placa do governo federal. Eu quero convidar eles. Saber das 14 escolas, que é o governo federal que está fazendo, e vai fazer 5 pelo menos, mas o recurso estava aí, se não fizeram, a culpa é do governo de plantão que está nessa cidade. Vai lá no Muro do Pelotense, a placa que está lá é do governo federal. Então, quando o PSDB vem falar de educação, vamos olhar a história. Vamos olhar a história e vamos ver a diferença. Vamos falar do IFSU, dos cursos profissionalizantes, do Pronatec. Podemos falar também de todas as escolas que eles, no país inteiro, durante 100 anos fizeram 140, nós fizemos 340 em 12. Então, esse debate para mim, eu quero e me serve, e eu desafio os vereadores aqui do PSDB para a gente falar sobre educação e também com todo o conteúdo histórico do PDT, através do nosso saudoso Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola, tantas pessoas, né, que fazem, podem, tem gabarito, Cristóvão Buarque, mas a gente quer desafiar o PSDB a falar em educação. Eles governaram o país por 8 anos, o que fizeram? Quando é que o filho de um padeiro, filho do Gari lá da Cersul, pôde estudar na Universidade Federal? Graças ao presidente Lula, que criou o ProUni. Então, só isso já faz diferença. Mas, senhores parlamentares, também preciso registrar a preocupação de sempre, pois a gente está acompanhando na cidade a situação que ficaram a periferia, todos os bairros, inclusive a colônia, frente a este grande volume pluviométrico que caiu na nossa cidade. Muita chuva. E nós respeitamos a natureza. Sabemos que causa alagamentos. Agora, a minha preocupação sempre é o pós-chuva, que as coisas têm que acontecer. Porque não dá mais para nós convivermos com essa situação de chuva após chuvas, sempre as mesmas regiões ficarem embaixo d'água.
sempre as mesmas regiões. E eu falo lá da minha Zona Norte, de modo especial, lá no Tossante, 22 de maio, Jardim do Prado, lá no corredor do contorno, que o vereador Ricardo tem que sair de trator para poder vir para a Câmara. Então, essas situações é que a gente não consegue mais conviver. O pós-chuva, aonde a prefeitura teria que estar intervindo para minimamente iniciar a fazer as obras que precisam ser feitas para que, nas próximas chuvas, a população minimamente não fique na situação que ficou com esse grande, e eu respeito, grande volume de água da natureza. Mas o homem tem a sua responsabilidade, todos nós temos a nossa responsabilidade. Agora, nós, como parlamentares que representamos o povo, e somos cobrados muito mais que o prefeito, porque infelizmente a população também tem de não entender que o poder legislativo é uma coisa e o executivo, que é o prefeito, que deve estar lá em São Paulo tranquilo, porque não está em Pelotas, não tem ainda essa capacidade de estar lá, intervindo, andando, vistoriando hoje essa situação da cidade, para que possa, quando cessarem as chuvas, as coisas acontecer. Essa é a reflexão que fica. E que possamos saber que a nossa cidade está se desenvolvendo, mas o desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento casado com a sustentabilidade e um desenvolvimento com a organização. Porque eu não posso entender, como é lá o Jardim de Alá, como eu sempre cito, estão fazendo um condomínio lá, residencial Germani, vai ter 6 mil lotes, grande, tornar um bairro. Só que a primeira intervenção dos empresários que estão construindo o nosso Germani foi fechar a sanga de escoamento d'água, que está há anos lá, que tiravam as águas do Jardim de Alá, e a chuva está lá, e o povo tomando água de em pé, porque... Então, são essas situações que a gente precisa refletir. O desenvolvimento é importante, as pessoas precisam morar, que bom que os empresários estão agora. Tem que respeitar e tem que ver a capacidade de construção da região e não fazer uma obra para prejudicar aqueles que já estão lá por muitos anos. Por isso eu faço essa reflexão. E ainda, senhores parlamentares, eu quero aqui dizer que hoje é um dia muito importante também para nós nessa casa, pois hoje, às 11 da manhã, vamos receber o ex-prefeito Fetter Júnior para falar de um tema que é muito caro para todos os senhores parlamentares e para a nossa cidade, a licitação do transporte coletivo. O Fetter vem falar porque o preocupante, para mim, se diz respeito às indenizações. 120 milhões. Olha, 120 milhões, ali vai 10% do orçamento do nosso município. É o valor que foi aferido pelo então prefeito, na época, Fetter Júnior, através de uma consultoria, para fazer esse levantamento. Orientado pela equipe da Secretaria Municipal de Transporte, na época do seu governo, que hoje, esta mesma equipe da Secretaria Municipal de Transporte, que era do governo Fetter, mudou o pensamento. Diz que não tem que ter mais a indenização. Está aí a licitação. Então, que mágica que aconteceu que os técnicos da Secretaria do governo Fetter mandam ele gastar quase 100 mil para fazer uma consultoria, para levantar o custo de 100 milhões, 120 milhões, e os técnicos, que são os mesmos no governo do Eduardo Leite, agora diz, não precisa mais. Não precisa mais indenizar. O que mudou para esses técnicos ter esse pensamento 2 anos depois, 3 anos depois? Só que na conta final, a minha preocupação é que o povo da nossa cidade, numa possível ação judicial, terá que desembolsar dos recursos públicos 120 milhões na época, que hoje poderá chegar a mais de 150 milhões. E aí, quem vai pagar a conta, meu querido presidente Salvador? É lá os nossos aposentados, é os nossos moradores lá da nossa Vila Farroupilha, meu querido vereador Dionísio Veloso,
é a população da nossa cidade. Então, hoje, às 11 da manhã, os vereadores que todos parecem e têm se posicionado a favor da licitação, têm que estar aqui para nós questionarmos o ex-prefeito Fetter, saber por que ele mandou fazer a consultoria e gastou 100 mil para aferir as indenizações, orientados pelos seus técnicos, por que os técnicos, que são os mesmos, do mesmo governo que continua, agora diz que não precisa ter mais a indenização. Essa é a pergunta. E na conta final, se o Fetter gastou 100 mil à toa, se não tem necessidade de indenização, será responsabilizado? Se o prefeito Eduardo está brincando de fazer a licitação, porque já não ouviu o Conselho de Transporte, agora tira as indenizações, será que ele quer a licitação realmente? Ou está fazendo ela, meu querido professor de Direito Civil, Marcos Cunha, com defeito no negócio jurídico, que o senhor me ensinou isso, para dar condições que a justiça possa demonstrar que tem problema no processo e dar alguma liminar, um ganho de causa, como várias vezes é anulado todos os processos licitatórios. Não ouvindo o Conselho, tem erro. As indenizações, quem vai pagar os 120 milhões? Essa é a pergunta que nós precisamos saber. Obrigado, presidente.